Desvendando Demócrito, o filósofo que descobriu os átomos e adorava rir. Ei, turma, vocês já pararam para pensar do que todas as coisas são feitas, sem olhar o celular? Ixi, é difícil, né? Mas vamos lá. Parece uma pergunta super difícil, mas há mais de 2.480 anos, um filósofo grego muito inteligente, chamado Demócrito, que por sinal vivia sorrindo de tudo, e seu mestre Leucipo tiveram uma ideia genial. O átomo, que quer dizer indivisível. Neste vídeo vamos descobrir: o que são os átomos para Demócrito? Será que são como as peças de Lego invisíveis que formam tudo? Por que ele achava que o universo era feito de átomos e vazio? Por que Demócrito era conhecido como o filósofo risonho? Ele tinha um segredo para ser feliz? Preparem-se para uma viagem no tempo para a Grécia Antiga, para conhecer o primeiro cientista filósofo que imaginou a matéria como a gente conhece hoje. É uma história incrível que conecta a filosofia antiga com a ciência moderna. Curtiu? Não esquece de dar like e se inscrever no canal para mais aventuras filosóficas. Eu me chamo Cíntia e sempre gostei de descobrir como as coisas funcionam. Meu melhor amigo, Theo, adora fazer perguntas esquisitas, tipo: se o ar é invisível, será que as pedras também têm partes invisíveis? Quem construiu tudo? E aí por diante. Foi com essa pergunta que tudo começou, lá na cidade de Abdera, uma cidade ensolarada da Grécia, cheia de casas brancas, mercados barulhentos e vento vindo do mar. Naquele dia, pela manhã, convidei o Theo para irmos no mercado comprar alguns figos. Daí, encontramos um homem de barba, olhos brilhantes e um sorriso que parecia entender o universo inteiro. Seu nome? Demócrito de Abdera. Já tínhamos ouvido falar dele, que era meio estranho e ria de qualquer coisa. Ficamos só observando. Demócrito ria de tudo. Até quando o vendedor do mercado tentava endenar no peso das tâmaras, ele ria e dizia: ora, tudo é apenas movimento de átomos, meu amigo, até a tua malandragem. Theo cochichou para mim: acho que ele é meio estranho. Olhando para o Theo, respondi: olha quem fala. Mas eu estava muito curiosa. Quem era esse homem que ria e falava de átomos como se fosse algo que a gente pudesse ver? Criei coragem e me aproximei dele e perguntei: Senhor, o que são átomos? Ele virou-se na nossa direção com um sorriso do tamanho do mercado e disse: ora, ora, pequenos curiosos, querem mesmo saber? Então vamos lá. Ele nos convidou para segui-lo até um pequeno jardim cheio de pedras e areia perto da praia. E ali começou a aventura mais curiosa da minha vida. Demócrito pegou um punhado de areia e deixou os grãos caírem entre os dedos. Vocês veem esses grãos? Pois saibam que o mundo inteiro é feito de coisinhas assim, só que muito menores, tão pequenas que ninguém pode ver. Theo arregalou os olhos. Tipo, poeira mágica? Demócrito gargalhou. Nada de mágica, menino. Chama-se razão. Essas minúsculas partes, eu e meu mestre, o sábio Leucipo, as denominamos átomos, termo grego que significa indivisível. Tudo o que existe, pedras, vento, árvores, até nós, é feito deles. E entre eles há o vácuo, o espaço onde se movimentam por todos os lados sem parar. Eu olhei para o céu azul e imaginei 1000 pontinhos invisíveis girando como poeira dourada. Demócrito parecia ler meus pensamentos. A curiosidade é o começo da sabedoria, pequena Cíntia. Saímos do jardim e Demócrito não parava de falar e explicar o movimento dos átomos. Os átomos nunca param, explicou. Eles se movem desde sempre, se chocam, se separam, se unem e assim o mundo muda, cresce, vise. Theo cutucou. Então até uma pedra se mexe? Demócrito sorriu. Mesmo a pedra, em silêncio, vibra. O movimento é a alma do universo.
Naquele momento, o vento soprou forte e as folhas giraram ao nosso redor. Parecia que o próprio mundo estava dançando para provar o que ele dizia. Com um grande sorriso, ele se despediu, mencionando um encontro com Leucipo para discutir assuntos e prometeu nos encontrar ao anoitecer para falar sobre a cosmologia e explorar o infinito em cada lugar. Eu e Theo nos olhamos com cara que jamais perderíamos esta oportunidade. Respondi combinado. À noite, fomos com ele até uma colina. O céu de Abdera estava salpicado de estrelas. Demócrito apontou para o alto e disse: lá em cima há infinitos mundos, feitos de infinitos átomos, assim como o nosso. Cada mundo tem um começo e um fim. Eles crescem, atingem o pico e depois decaem ou são destruídos, inclusive por colisões com outros mundos. Ficamos de boca aberta, com a cabeça girando como os átomos. Theo perguntou, curioso: outros mundos com pessoas? Talvez sim, talvez não. Demócrito também considerou a possibilidade de alguns mundos serem desabitados, sem plantas ou umidade. E completou: o importante é lembrar, o universo é grande demais para caber só no que vemos. A sabedoria começa quando aceitamos o infinito. Eu fiquei muda. Pela primeira vez, o céu não parecia só bonito, parecia enorme, cheio de mistérios esperando por respostas. No dia seguinte, Demócrito nos levou a um pequeno riacho. Enquanto lavava as mãos, disse: a verdadeira felicidade não vem de ouro nem de fama, vem de dentro, de uma alma tranquila e sábia. A ética é refletir sobre o comportamento humano. A maneira como vivemos deve ser a de buscar o equilíbrio e a razão para vivermos em paz. Então, Theo perguntou: mas o senhor vive rindo de todo. Isso é sabedoria também? Demócrito riu alto. Exato. Quem entende que tudo é passageiro, ri. Quem se deixa dominar pela raiva ou pela inveja, perde o que tem de melhor, a serenidade. Eu anotei no meu papiro. Rir é um jeito de ser sábio. Sentamos na grama, à beira do riacho, ele parte uma romã e mostrou as sementes. Nada acontece por acaso. Cada coisa tem sua causa, assim como cada semente sabe o que será quando crescer. Chamamos isso de determinismo. É a ideia de que o futuro é apenas o próximo passo lógico do movimento dos átomos. Theo pensou um pouco e disse: então o futuro já está decidido? Essa é outra grande questão. Os átomos não têm vontade própria. Eles estão em movimento eterno no vazio. E quando se chocam, eles se unem pela necessidade. Tudo acontece por uma causa, por um encontro de átomos. É como se a vida fosse uma dança gigante de átomos, e cada passo, cada encontro, já estivesse determinado pelo que aconteceu antes. As causas estão interligadas. A sabedoria reside em entender essa conexão, não em temê-la. Esse entendimento do mundo nos liberta. Demócrito olhou para a gente com ternura. Vocês têm algo valioso, o desejo de compreender. Guardem isso. A razão é a tocha que ilumina o caminho do ser humano. Theo perguntou: e se um dia ninguém acreditar nos átomos? Demócrito respondeu rindo outra vez: os átomos não precisam de crença, eles apenas são. Nos despedimos e corremos rindo de volta para casa. Não vimos mais o mundo da mesma forma. Cada grão de areia, cada gota de chuva, cada risada era uma dança colorida e brilhante de átomos, seguindo seu curso. E nós éramos parte dessa aventura grandiosa e inevitável de todo o universo. E tudo isso eu aprendi por causa de um filósofo alegre chamado Demócrito na ensolarada Abdera. Theo e eu voltamos para casa com a cabeça fervendo de ideias invisíveis. Desde então, toda vez que o vento passa ou a água se move, eu lembro das palavras dele. Tudo é feito de átomos, e a sabedoria é vê-los dançar. E eu, Cíntia, prometi nunca deixar de perguntar, rir e aprender, porque Demócrito me ensinou que curiosidade é o primeiro átomo da alma humana. O mundo é feito de pequenas partes invisíveis, e compreender isso nos ensina a ver além do que os olhos mostram. A sabedoria vem da curiosidade e do riso sereno. Nada acontece sem razão, e entender o porquê das coisas é o maior poder que podemos ter.